pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Vou Ver. E fazer um vídeo hoje sobre as vitórias pessoais, que são as coisas mais importantes, né? Eu sempre disse para os meus filhos que o mais importante é que eles saíssem de qualquer disputa, como fosse fazer uma prova no colégio ou uma disputa esportiva, que eles saíssem com a certeza de que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Porque é lógico que a vitória é importante, mas o mais importante é você ter a vitória sobre você mesmo, você conseguir melhorar o que você era antes. E com isso eu escolhi uma frase que eu achei muito interessante, do Jigoro Kano, que foi o cara que criou o judô a partir do jiu-jitsu, e ele diz o seguinte: nunca te orgulhes de ter vencido um adversário. Aquele que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. Com isso posto, lógico, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê like, comente e divulgue esse vídeo, né? Porque eu quero dizer o seguinte: eu estou extremamente orgulhoso do povo brasileiro e com a cultura que nós adquirimos nesse aprendizado de que antes nós tínhamos a certeza de que não estava certo, que era uma coisa que nos incomodava, a gente não sabia o que fazer, até porque qualquer pessoa que se colocasse, se posicionasse contra aquilo que estava sendo feito ou dito, era já cancelado imediatamente, você era tratado assim muito mal, né? Como você pode fazer um troço desses? Você é contra cotas? Eu sou contra cotas, sim, por quê? Mas os negros, coitados, mas não é só negro que é pobre, não. Tem branco que é pobre também. Uma dívida histórica. Que dívida histórica? Eu nunca fui na África pegar ninguém. Eu tenho certeza do seguinte: quem vendia os negros para os europeus eram os próprios negros da África. Houve escravidão no Brasil? Houve. Eu não fui escravocrata, eu não era vivo naquela época, minha família não tinha fazenda. Então, nem todos os brancos são culpados de ter tido uma escravidão. E a escravidão já existe muito antes de Cristo. Se pensa bem, os judeus foram escravizados pelos egípcios durante muito tempo. Os muçulmanos invadiram a Europa e escravizaram os portugueses aqui durante muitos anos. E assim por aí vai. Então, era uma coisa típica. Escravizar o povo vencido numa guerra é típico. É o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ser escravizados pela esquerda, né? E aí eu comecei a observar, eu comecei a listar uma série de coisas que eu vi, que eu já falei, todo mundo já sabe, já repeti exaustivamente, né, que é o inquérito do fim do mundo, a censura prévia, a censura a opiniões, você não pode discordar, você não pode contestar uma eleição. Por que você não pode dizer que não está desconfortável com o resultado? Por que isso é crime? De onde que se tiraram isso aí, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo novo aqui, em função que de ontem eu estava muito focado em soltar a minha raiva em relação às autoridades constituídas. Hoje eu vou focar em você, em mim, que aprendi muito nesse período. Eu fui obrigado a ler bastante, fui obrigado a me interessar por outros autores e toda vez que eu falo com vocês aqui alguma coisa, eu pesquiso antes, eu procuro me informar e te passar informações, quer dizer, muitas delas vocês já sabem, outras vocês não sabem, e assim como qualquer coisa na vida, ninguém sabe tudo, né? O que importa na realidade é você melhorar um pouco todos os dias, né? Aí eu vi o seguinte, entre outras coisas, né? Como é que o STF decide quem vai combater a pandemia se isso é um encargo do presidente? Como é que o STF determina que o Ramagem não pode assumir a Polícia Federal se isso é uma decisão do presidente? Como é que o STF determina a publicação de uma reunião ministerial com coisas que são feitas em fechado, ambiente fechado, que não é para ir a público? Como é que solta um cara que foi condenado em 3 instâncias, que tinha sido julgado lá sem nenhum problema anos atrás, e de repente aquilo ali deixou de ser válido e o cara se torna elegível? Como é que pode? Como é que pode um ministro ir no Congresso fazer política por uma determinada pauta contra a auditagem dos votos?
Como é que pode ele dizer em público que eleição não se ganha, se toma? Ele era o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Ele estava lá, na realidade, para dizer o seguinte: olha, pessoal, votem o que vocês acharem melhor e nós vamos aplicar o que vocês mandarem. E porque eleição você tem que ganhar no voto, de maneira justa, maneira transparente. E ele estava pregando exatamente o oposto. Como é que pode um troço desse? O que houve com esse país? Né? Houve um crescimento cultural e de conhecimento, envolvimento com a política, de maneira geral, dos conservadores, e o pessoal não conservador perdeu totalmente a vergonha de declarar os absurdos que eles vão fazer. Né? E você vê o Tribunal Constitucional Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, fazendo várias medidas contra a Constituição. Inclusive, uma ministra votou dizendo: dessa vez não vou desrespeitar a Constituição. Não pode, isso é contra a lei. E ninguém tem essa autoridade de mudar a Constituição. Só quem tem essa autoridade é o povo brasileiro. Mas ninguém, uma vez votada a Constituição, é aquela ou através das emendas, feitas pelos parlamentares eleitos pelo povo, e não por ministros indicados. Mas fizeram assim mesmo, né? Outra coisa que eu vi, que eu achei uma coisa totalmente triste, foi verificar a falência completa do jornalismo, de maneira geral no mundo e em especial no Brasil. Né? Os jornalistas, eles apoiam a censura. Como é que pode um jornalista apoiar a censura? Eu não consigo entender. É totalmente o oposto do que ele deveria pregar: a liberdade de palavra, a liberdade de expressão, a liberdade de ideias. E eles são a favor da censura. Basta ver alguns comentaristas de esquerda apoiando esses inquéritos aí, essas coisas de fake news. Isso é um absurdo. Quem decide o que é fake news? Sabe, não é um ministro do Supremo, ele não pode fazer isso aí. Se você se sentir ofendido, você tem a lei para isso. Injúria, calúnia, difamação, entra na primeira instância e processa a pessoa. Né? Aí, de repente, eles, por decreto, determinam que um cara que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, a gente não pode dizer que ele foi corrupto, mas ele não foi inocentado. Como é que pode? Quer dizer, por decreto ele deixou de ser uma pessoa que foi condenado? Mas ele foi condenado por unanimidade em 3 instâncias. Chegamos a um ponto onde eles perderam completamente a vergonha e perderam o respeito por nós. Nós, como povo, estamos sendo tratados como burro de carregação. Você faz o que eu mando, você pensa como eu digo, ou você vai preso. Você não tem direito a ter mais opinião, você não tem mais direito a pensar diferente. Você só pode pensar diferente se eles aprovarem o seu pensamento. Se você não aprovar o seu pensamento, você não pode pensar diferente. Né? Bom, outras pautas que a gente viu, por exemplo, o que a imprensa fez? Ela passou 4 anos tentando desumanizar o presidente Bolsonaro. Ou seja, o presidente Bolsonaro um dia falou que um coronel que estava sendo processado, que talvez tivesse cometido alguns atos ilícitos no exercício das funções dele, teria torturado alguém, o que não ficou provado no julgamento dele. Tá? Ele não foi condenado, diferente do outro que foi condenado por corrupção. E ele, porque estavam fazendo homenagens ao Che Guevara, que é um assassino psicopata, assassino de homossexuais e negros, é um cara preconceituoso, é um cara elitista, é um fascista ao extremo, né? Por ser socialista, todo socialista é fascista, né? É natural. Lembra do Partido Nazista Alemão? Partido Nacional Socialista? Nacional Socialista, lembra a palavra socialista? É sempre ligado à esquerda, sempre. Né? Todo mundo que é fascista é de esquerda. Tá? Aí, esse cara que é a alma mais honesta do Brasil,
ele consegue ter ligações com facções criminosas e entra para fazer, como é que chama, palanque em favelas que nem a polícia consegue entrar. Até porque é proibido pelo Supremo Tribunal Federal, você não pode fazer nenhuma incursão no protetorado do tráfico, né? Você não pode fazer isso porque, não sei o motivo, mas eles proibiram, o Supremo proibiu a polícia de tentar colocar lei e ordem naquela região, naquela área de exclusão, onde a liberdade para fazer o que eles quiserem sem lei e sem ordem está garantida pela Suprema Corte Brasileira. Depois a gente observa as pautas. Eu fico pensando como é que alguém em sã consciência, que tem um mínimo de capacidade cognitiva, um mínimo de informação, que saiba somar um mais um, que consiga formular uma frase completa, é difícil até, nem a presidente Dilma conseguia, mas tem umas pessoas que conseguem, né? Como é que pode o cara acreditar num sujeito que prega que o aborto é uma política sanitária? Como é que esse cara que disse que o vírus chinês é um presente de Deus, esse cara diz que vai liberar todo criminoso, ele só vai prender os que se opõem a ele por ideias e palavras, mas os que cometem crime vão ser liberados. Instituir a doutrinação nas escolas pela ideologia de gênero, por exemplo. Criar universidades apenas com o intuito de doutrinar os seus estudantes para fazer os novos militantes, né? Com o pessoal que tem algum conhecimento, até por que conviveu com pessoas que trabalharam, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira, estudei a vida inteira para poder sobreviver no meu trabalho por meritocracia. Mas isso não quer dizer que o que eu fiz passou para os meus filhos. Para minha sorte, o meu filho eu não posso dizer nada, eu tenho muita sorte nisso aí. Mas tem cara que os filhos votam no PT e acham que o pai é um imbecil, mas pai, eu preciso de um iPad novo. Pai, eu preciso de um iPhone novo. E o pai compra e dá para eles a internet, né? E paga a internet para eles, mas você é um porco capitalista, um imbecil que não sabe nada, que tadinho dos criminosos que cheiram crack, né? Que fumam crack, que cheiram cocaína. Esses aí, tadinhos, né? Absurdo. A propriedade privada, por exemplo, que é um dos itens que está junto ao direito à vida na Constituição brasileira, isso é uma coisa que vai acabar no Brasil. Vai acabar. Eles vão legalizar o MST e o MTST. A invasão de propriedade vai ser uma coisa legalizada. Você não vai poder fazer nada. Você vai ter que entubar. Você vai no juiz e o juiz fala, não, pela lei, pela nova lei, que é contra a Constituição, está liberado. Religião. Você acha que o Daniel Ortega ele é diferente do Lula? Você acha que o Lula não vai perseguir religiosos que se oponham a ele? Eu lembro que houve uma época que alguns atletas cubanos no Pan-Americano pediram asilo ao Brasil e eles foram expulsos do Brasil pelo governo do PT e mandaram de volta para Cuba. O Brasil não pode fazer isso pela lei. Pela nossa lei, a gente é obrigado a receber pessoas que pedem asilo político por medo de sua própria vida, né? Cadê esses rapazes que pediram asilo no Brasil? Foram traídos pelo Partido dos Trabalhadores, né? Estatizar todas as empresas que foram privatizadas. Criar cabide de emprego, criar desvio de verbas, financiar ditaduras. E por aí vai. Eu fui funcionário da Varig por 25 anos. E um dia, porque eles não gostavam da Varig, eles fecharam a Varig sendo credora da União, com sentença já transitada e julgada, da defasagem tarifária. Nós éramos credores da União e eles fecharam a Varig. E além de fechar a Varig, criaram uma lei, a toque de caixa,
para impedir que nós recebêssemos nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Isso aí é como eles tratam os trabalhadores. Basta ver que eles são contra o auxílio de R$ 600, eles são contra o marco regulatório do tratamento de água e esgoto, né? E por aí vai, né? Bom, estamos aqui falando há 15 minutos, mas eu queria dizer realmente para vocês o seguinte: parabéns para nós. Nós lutamos muito, continuamos lutando, e não importa o resultado. Claro que importa, é importante, lógico que é. Mas mesmo que o resultado não seja o que nós gostaríamos que fosse, nós melhoramos muito, nós evoluímos muito, nós vamos cobrar muito. É uma pena que o Figueiredo estava certo, né? Vocês querem que eu legalize esse sindicato? Vai virar um partido político? Eles vão chegar ao poder e para tirar de lá vai cuidar muito sangue de brasileiros. E lembrar outra frase muito bonita de um português que há 200 anos disse o seguinte: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Parabéns, brasileiros, muito orgulhoso de todos vocês. Por favor, se cuidem, se protejam, continuem na luta, não percam a fé no Brasil, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.